Bem-vindo a todos aqui presentes, bem-vindos que estarão assistindo posteriormente a gravação desta live, essa reunião de domingo, dia 15 de junho. Nós tivemos, então, a chegada do Sol, né, em, em Gêmeos. Vou ver aqui a hora certinha que isso que ocorreu, a chegada do Sol em Gêmeos. Então, foi na passagem de ontem para hoje. Talvez tenha sido até mais antes da meia-noite. Isso, foi antes da meia-noite. Por volta das 23 horas, 22h30 mais ou menos de ontem. Isso, 22h30 de ontem. Vou compartilhar aqui com vocês. O mapa de Tel Aviv está insistindo. Vou ver se eu consigo compartilhar o que eu quero aqui, considerando as coordenadas do Rio de Janeiro, que é onde eu estou, ok? 14 de junho às 22h30, Sol a 0 graus de Gêmeos, chama-se a Mithuna Sankranti. Mithuna Sankranti é o dia que o Sol, o momento que o Sol chega na constelação dos Gêmeos. É sempre entre o dia 14 e 15 de junho, um pouquinho antes do equinócio, do inverno, verão, né? Inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. É sempre uns 5 dias antes, porque o equinócio ele acontece com o Sol a uns 5 graus e pouco, entre 5 graus e 6 graus de Gêmeos, constelação dos Gêmeos. Por enquanto, né? Por força do Ayanamsa, isso vai modificando gradativamente ano a ano, mas é muito pouco, né? É muito pouco, mas é significativo. São 51 segundos a menos, né? 51 segundos a menos por ano apenas. Mas com o tempo isso vai se tornando, essa medida pequena, irrisória, ela se torna muito significativa. E com isso nós temos uma visão do céu diferente das que os antigos viam. Então, por isso que às vezes a gente vê muitas astrologias vinculadas a tradições antigas, não tão, algumas antigas, outras nem tanto, que mantêm essa época do ano como se o Sol, o equinócio acontecesse em Câncer, né? O 20 de junho seria início do signo de Câncer. Mas quando a gente faz a retificação a partir do sistema sideral, que é o que nós fazemos na astrologia védica, seguimos o sistema sideral,
Estão me ouvindo bem, né? É, o Sol só ingressa na constelação de Gêmeos nesse dia 14 para 15 de junho, uns 5, 6 dias antes do equinócio. Equinócio não, do solstício. Falei equinócio? Errei, tá? É solstício. Solstício de inverno no hemisfério sul, solstício do verão no hemisfério norte. Solstício significa que neste dia ocorre algo interessante, que é que no hemisfério sul, que é o solstício do inverno, o dia é mais curto que a noite. É o dia no ano que a noite é mais longa que o dia. Onde a noite fica mais longa de todos os dias do ano, no hemisfério sul, é no dia do solstício do inverno. O inverso acontece no hemisfério norte. Em vez de ter uma noite mais longa, o que acontece é o dia mais longo do ano. É no dia do solstício do verão no hemisfério norte, que é no mesmo dia, entre o dia 20 de junho. E inverte quando é solstício, que é 21 de dezembro, inverte, né? Que aí o hemisfério norte tem inverno, o hemisfério sul tem verão, e no dia 21 de setembro é o inverso, né? É o dia mais longo do ano. No hemisfério sul é 21 de dezembro e a noite mais longa do ano no hemisfério norte é em 21 de dezembro. Então, esses são os dois momentos dos solstícios, de inverno e verão. E lá, no período de 21 de dezembro, o Sol estará em Sagitário. Ele chega em Sagitário no dia 15 de dezembro, ingressa na constelação do Sagitário 15 de dezembro, e com isso a gente entende que Sagitário é o oposto a Gêmeos, né? Então, daqui a 6 meses, né, o Sol estará ingressando em Sagitário, que é o oposto do que o Sol está ingressando agora, que é Gêmeos. E o nome em sânscrito que se dá para esse dia é Mithuna Sankranti, o dia que o Sol ingressa na constelação dos Gêmeos, que é uma constelação que ela é constituída de estrelas de alta visibilidade, tá? Uma constelação bastante fácil de encontrar no céu. Ela, se você conseguir ver no céu, agora não, porque o Sol está nela, então não tem como ver, né? Mas na época de Sol em Sagitário, que é o oposto, em outros momentos do ano também, ela fica com mais visibilidade. Quando o Sol ingressa na constelação, devido à luz do Sol, nós não podemos ver a constelação. É diferente quando a Lua passa por uma constelação. A Lua até oculta um pouco a constelação com seu brilho, né? Oculta também. O melhor momento para ver constelações no céu é durante o inverno, quando não há muita nuvem, muita chuva, que aí o céu está limpo, o céu noturno está limpo, e se for lua nova. Aí é perfeito para a observação das estrelas. Mas, falando da constelação dos Gêmeos, ela é, por si só, uma constelação constituída de estrelas de alta visibilidade, principalmente 4 estrelas. E aí eu ia dizer para vocês, né, para um dia vocês identificarem a constelação dos Gêmeos no céu, é só ver a tal das Três Marias, que é tão conhecida no Brasil com este nome, né, as Três Marias. É porque as Três Marias fazem parte da constelação do Órion. Ela, na verdade, ela é o cinturão do Órion. E a constelação dos Gêmeos está vizinha à constelação do Órion. Inclusive, as duas são muito parecidas. A diferença é que a constelação dos Gêmeos não tem as Três Marias, a Órion tem. Então, o que faz a gente saber qual é uma, qual é a outra, é esse detalhe das Três Marias. Então, praticamente, existem mais estrelas, claro, na constelação dos Gêmeos, mas praticamente 4 são as mais destacadas. 2 representam os pés dos Gêmeos e 2 representam as cabeças dos Gêmeos.
E essas duas estrelas que representam as cabeças dos dois gêmeos, né? Das duas figuras. Uma se chama Pollux, a outra se chama Castor, que são as mais brilhantes entre as quatro estrelas. São essas duas, Pollux e Castor. Que na mitologia grega são dois heróis. A distinção entre eles, dois guerreiros. A distinção entre os dois é que um desses dois heróis, ele adquiriu imortalidade por nascimento. Ele já nasceu imortal por ele ser filho de Zeus. E o outro, não teve esse atributo da imortalidade, porque ele não é filho de Zeus, apesar de serem filhos da mesma mãe. Então, esses são os nomes desses dois heróis, dois guerreiros. Quem quiser pesquisar um pouco sobre a história de Castor e Pólux na mitologia grega, é muito bonita a história. Na astrologia védica, a constelação dos Gêmeos não é representado por dois heróis, por duas figuras masculinas, nem por dois bebês, que às vezes também a constelação de Gêmeos é representada como se fossem dois bebês, duas crianças, mas sim representada por uma figura masculina e outra feminina. Porque nos estudos da astrologia védica e dos Vedas, a gente entende que essa constelação ela tem esse princípio, esses dois aspectos, feminino e masculino, contido nela. A gente costuma falar que Gêmeos é uma constelação tanto lunar quanto solar. Tem um princípio solar masculino e um princípio lunar feminino contida nessa constelação. E como ela tem regente, né? Todas as constelações têm um planeta que é regente. O regente de Gêmeos é Mercúrio. E Mercúrio também é entendido no conhecimento dos Vedas como um planeta de natureza é, também feminina e masculina. Ele é um planeta neutro, ele é um planeta dual, né? Ele traz esse aspecto da dualidade feminino e masculino. Mercúrio está associado tanto ao dia quanto à noite. Ele é como se fosse um habitante ele atua na interface, né? Da noite e do dia. Então, esses momentos assim do amanhecer, né? Que chama Sandhya, amanhecer e entardecer, são esses momentos de natureza de Mercúrio, porque é um momento que está havendo uma comunhão entre o céu e a terra. E isso é o significado da palavra Mithuna. Mithuna significa literalmente união. União e também conciliação entre os opostos. A reunião entre os opostos ou a conciliação entre os opostos. E a imagem para a constelação de Gêmeos, né, iconograficamente falando, é de Shiva e Parvati. Shiva no componente masculino e Parvati no componente feminino. São os dois. Então, essa constelação de Gêmeos, principalmente a partir de dois nakshatras, né, que têm relação com ela, que é o nakshatra Mrigashira e o nakshatra Ardra. Somente esses dois. Que esses dois aí, eles já vão dar uns 20 graus de Gêmeos. Né? Cada constelação a gente calcula para 30 graus cada uma, né? Então, os 20 graus de Gêmeos já são esses dois nakshatras, Mrigashira e Ardra. Ardra. Todos os dois têm uma relação a nível dos contos, das histórias, com Parvati e Shiva. E também representada por uma figura masculina e outra feminina, sentados, como se fossem Padmasana, né, na posição de lótus, um frente ao outro, se olhando, mirando nos olhos um do outro.
também representada assim. Então, a constelação de Gêmeos, ela traz essa promessa de conciliação. E por isso ela está associada também aos contratos ou os acordos. Os contratos é mais Libra, muito mais os acordos, que primeiro precisam ser discutidos, né, entre as partes, para ver os pontos que interessam os dois lados, né? Então, por isso que sempre se fala, né? Mercúrio é o planeta da comunicação, Gêmeos é o signo da comunicação, a casa 3, já que Gêmeos é o terceiro signo, então a casa 3 também é a casa da comunicação. Enquanto casa, a casa 3 tem muito mais significados, né? Inclusive é uma casa que está associada aos irmãos, né? Então, por isso também é esse sentido de fraternidade, né? De, de cooperação dos dois lados. Então, o Sol chegou agora em Gêmeos, fica por 30 dias. Quando ele chega nesse momento, nesse ano 2025, quando ele chega em Gêmeos, ele encontra dois planetas. O próprio Mercúrio, que é regente do signo, então nós temos nesse momento Mercúrio domiciliado em Gêmeos. Então, quando o Sol e o Mercúrio estão juntos no mesmo signo, nós damos o nome de um yoga, né? De uma combinação planetária que ocorre entre os dois, chamado Aditya Buddha Yoga, que Aditya é um dos nomes do Sol. Sol é considerado um Aditya. Aditya significa filho de Aditi, que é uma deusa. E se conta que essa deusa Aditi, que literalmente o nome dela significa pureza, ela é a mãe dos sóis. Ela é a mãe dos Adityas. São 12 deuses solares. Então, o Sol, ele tem, a partir desses 12, cada um recebe um nome diferente. E eles vão regendo, de um certo modo, os 12 meses também, e as 12 horas do dia. E outro planeta também, em Gêmeos, que se encontra desde a metade de maio e fica até um pouco mais que a metade de outubro, permanecendo em Gêmeos, é Júpiter. E depois de um ano em Touro, no meio de maio ele ingressou em Gêmeos e fica até mais ou menos dia 19, 20 de outubro, por Gêmeos. Então, enquanto o Sol estiver em Gêmeos, enquanto Mercúrio estiver em Gêmeos, ocorre essa conjunção entre Sol e Júpiter. E quando se estuda a animosidade entre os planetas, dentro da astrologia védica, o Sol e o Júpiter são considerados, entre eles, um relacionamento de amizade. Porque cada um dos dois são regentes de outras constelações, outros signos de fogo, que no caso é o Leão e o Sagitário. Júpiter rege Sagitário, Sol rege Leão. Então, porque como os dois regem signos de fogo, então eles têm junto a eles essa relação de amizade. Fora outras considerações também que se fala, né, dentro da hierarquia planetária, o Sol é o rei, o Júpiter é o primeiro-ministro, ou é o guru, né, é o conselheiro, então também tem esses fatores. E Mercúrio, ele é um planeta, como eu disse agora há pouco, neutro. Então, ele é meio assim, ele vai conforme a onda. Ele dança conforme a música. Então, se ele está junto de planetas que têm amizade entre eles, então ele também se torna amigo deles, né? Ele colabora com o que está acontecendo.
Nós tivemos na passagem de Júpiter por Touro, né, ao longo de um ano, começou em início de maio do ano passado, foi até metade de maio desse ano. Júpiter passou por Touro e ele permaneceu, não durante todo esse período, mas a partir de um certo momento ele formou conjunção com Urano. Então, Júpiter em Touro trouxe muitas mudanças, né? Porque Urano ele fica mais tempo no signo, né? Júpiter ele costuma ficar um ano, salvo quando ele acelera o ritmo dele, e aí ele completa esse período de um ano de uma forma um tanto diferente, não de uma forma tão estável como aconteceu com ele passando por Touro, tá? Em Gêmeos ele está tendo um ritmo diferente. Por isso que ele fica só esse curtinho tempo, né? De maio a outubro, que não dá um ano, porque ele avança para Câncer a partir de 20 de outubro, aí ele vai ter uma retrogradação em Câncer lá para 5 de dezembro desse ano, ele vai voltar para para Gêmeos, depois disso, retrogradando, vai permanecer um bom tempo ainda em Gêmeos, porque depois da retrogradação ainda fica um período mais em Gêmeos, aí ele volta para Câncer, e aí ele fica em Câncer até outubro do próximo ano. Então, assim, é um trânsito que ele vai fazer entre Gêmeos e Câncer bem diferente do que ele fez quando esteve em Touro. E Urano não esteve em Touro o tempo todo que Júpiter esteve em Touro. Foi a partir de um certo momento que Urano chegou em Touro e fez essa, mais ou menos, talvez tenha feito, eu não estou lembrando muito bem, mas acredito que não. Teve um momento que Urano entrou em Touro e Júpiter entrou em Touro em 1º de maio. Aí teria que ver quando que foi que Urano retornou para Touro em 2024. De qualquer forma, né, o ano 2024, quase como um todo, ele foi um ano carregado de surpresas, até agora, meados de maio, que foi o período que teve essa conjunção entre Júpiter e Urano, né? Porque Urano ele é um planeta surpreendente. Ele traz o inesperado, ele traz aquilo que ninguém programou, né? As programações elas são alteradas. Então, Júpiter passando por Urano, Urano passa junto com Urano junto com Júpiter, Júpiter junto com Urano, trouxe muitas mudanças, né? Desestabilizou bastante, né? E mesmo assim houve uma certa estabilidade. Porque Júpiter ele é um promotor de estabilidade quando ele está passando por Touro, ele gera prosperidade quando Júpiter passa por Touro. A gente tem que pensar que um planeta, Júpiter, os planetas têm tempos distintos, né? Por exemplo, Júpiter tende a ficar um ano por signo, normal é isso. Já Saturno não, ele pode ficar de 2 a 3 anos no mesmo signo, mesma constelação. O Sol a gente está vendo, é só um período de 30 dias. Então, a Lua é 2 dias, se for por constelação. Então, assim, dependendo da distância que o planeta tem do Sol e da Terra, o ritmo dele é mais vagaroso ou mais veloz. Então, Júpiter só veio a Touro há 12 anos antes, né? E agora ele chegou em Gêmeos e fica em Gêmeos por mais um ano. E a última vez que ele esteve em Gêmeos foi 12 anos atrás. Então, quando Júpiter chega num signo, ele vem para realizar alguma coisa, né? Porque ele só passa a cada 12 anos. E o que pensar de Urano, que só passa num signo a cada 84 anos, né? Então, Urano ele pode trazer expressões coletivas que um tempo atrás nós pensávamos que já tinha passado, né? Já tinham sido superadas. Então, a última vez que Urano esteve em Touro, e ele está em Touro ainda, tá, pessoal? Ele chegou em Touro o ano passado, ele fica 7 anos no total. A última vez que Urano esteve em Touro, foi quando teve a Segunda Guerra Mundial, tá? Né? Ele tava exatamente nesse lugar de passagem de Áries para Touro.
porque a órbita de Urano é de 84 anos, então a gente tem que fazer mais ou menos uma soma aí, diminuir 2025 por 84, vai dar mais ou menos nessa época, ok? Lá atrás, né? Então, ele pode perfeitamente, com a potência que ele possui, o planeta Urano, ele pode trazer à tona um espírito, né? Um estado de coletivo, né? De apreensões coletivas que ocorreram naquela época, 84 anos antes. Nunca é idêntico. Eu gosto de usar o termo similar. É similar, não idêntico. Porque não estamos em 1930, 40, né? Estamos em 2025. Então, o que nós temos ao nosso redor é uma realidade diferente daquela. Mas o anseio coletivo da época, ele pode ser reacendido. Então, quando Júpiter sai de Touro, deixa lá Urano para trás, lá no Touro. Ele vai para Gêmeos. Em Gêmeos não tem nenhum planeta distante. Júpiter passa a aspectar o signo de Sagitário durante esse período que ele passa por Gêmeos, o que ameniza o aspecto que Saturno faz em Sagitário, porque ele está em Peixes. Mas é só quando Júpiter passa por Gêmeos, tá? Nesses dois momentos que Júpiter passa por Gêmeos é que ele gera aspecto para Sagitário, que é um signo que ele é, inclusive, o Lorde, né? O Senhor, o regente de Sagitário. E Saturno em Peixes, Saturno, quando está em Peixes, ele aspecta Sagitário. Então, nós estamos tendo, nesse momento, o signo de Sagitário sendo aspectado tanto por Júpiter quanto por Saturno. E o Sol chegando em Gêmeos, de 15 de junho a 15 de julho, 14, né? 14, 15 de julho. Também nesse período ele também está aspectando Sagitário. E o que que acontece? Essa última lua cheia que nós tivemos, e quem não assistiu a live que eu fiz da lua cheia, essa última, está lá no meu canal, no YouTube. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pedir o link também, eu envio. Ela foi quase nos últimos graus de Escorpião, a lua cheia, essa última, da constelação de Escorpião. A astrologia védica é uma ciência muito fantástica, né? Ela é muito ampla, ela é gigante, é um conhecimento gigante, porque é algo que foi desenvolvido pela observação de seres extraordinários, conhecidos na antiguidade, na velha Índia, né, que nem era esse nome. O nome era Bharatavarsha, em Bharatavarsha, não era Índia, a Índia é um nome recente que foi dada para a nação, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem que o nome do Brasil era Pindorama, né? E há 500 anos virou Brasil. Então, do mesmo modo, virou Índia, mas o nome original é Bharata, Bharatavarsha. Então, os residentes das regiões mais altas de Bharatavarsha, as regiões mais altas é o norte, né, da Índia, são os Himalaias e tudo. Eles eram chamados dos Maharishis, os grandes sábios, né, que eram, na verdade, astrônomos. E a observação que eles tinham de uma região tão elevada do céu era espetacular, né? E eles eram tão evoluídos, tão ascendidos, tão iluminados, que eles eram capazes de dialogar com tudo, né? Com os planetas, com as estrelas, com a natureza, com as montanhas, com o vento, com o fogo. O termo que se dá para isso são siddhis, são mahasiddhis, grandes
seres dotados de grandes poderes extraordinários, forças extraordinárias, conhecido como siddhas, mahasiddhas. Siddhis são os poderes, e os que possuem esses poderes extraordinários são chamados de mahasiddha, ou siddhas, Siddha. Então, por isso que eu falo, né? É uma ciência muito ampla e que traz informações muito profundas, tanto para o coletivo quanto para o indivíduo. Então, nós não temos essa ideia de que, porque o Sol está em Gêmeos durante de 15 de junho a 15 de julho, todo mundo virou Gêmeos. Não, não temos essa ideia. Isso pode existir, né? Ah, que todo mundo que nasceu com Sol em Gêmeos tem a mesma personalidade. Não, não é assim, não. Depende do decanato que o Sol está, depende do nakshatra que o Sol está, depende da distância que o Sol está da Lua, depende do regente do signo que o Sol se encontra, no caso Gêmeos é Mercúrio, como é que está Mercúrio, quais aspectos de outros planetas que ele recebe, é uma coisa um pouco mais complexa, não é assim tão simples como a gente gostaria que fosse, para poder apontar pessoas, né, dar rótulos a um e outro e pronto, ponto final. Não é. Então, a criação ela é complexa e perfeita e maravilhosa, e a natureza humana do mesmo modo. O que existe de bom nisso é que a gente aprende a se conhecer mais, né? No sentido individual. E por isso acessar nossos recursos pessoais, né? Nossas potencialidades próprias, né? Poder acessar qual é o seu propósito de vida, né? Quais são os aprendizados, o que cria impedimento no seu avanço e o que incentiva você no seu avanço. Então, isso exige um estudo. Então, não fazemos na astrologia védica, a gente não faz isso de que todo mundo é parecido, como se tivesse saído na mesma fábrica, né? Vários produtos iguaizinhos, rotulados iguaizinhos. Não. Temos cada um a nossa própria individualidade, e conhecer essa individualidade é importante, é muito significativo, porque aí, com isso a gente se amplia e consegue, então, através dos próprios recursos de cada um, contribuir com o todo. Não? Então, ah, de um certo modo, a chegada de Mercúrio em Gêmeos, com Júpiter já em Gêmeos e o Sol agora chegando em Gêmeos, é possível que, no sentido desse todo, desse coletivo, comece a partir de agora uma abertura para certos diálogos, certos acordos, tá? Entre os opostos. Haverá uma forte tentativa ao longo desse período de Sol passando pela constelação dos Gêmeos, Mituna, por esse sentido de Mituna de conciliação entre os opostos, né? Pollux, a palavra pollux é que dá origem à polaridade. Então, a chegada de Júpiter em Gêmeos, ela é significativa, ela é importante nesse sentido. E quando o Sol também chega, então dá para Júpiter uma espécie de apoio por um mês, né? E depois o Sol se muda, a partir de 15 de julho ele vai para Câncer, ingressa na constelação de Câncer, e o Júpiter fica lá. Mercúrio também é um planeta rápido, ele também vai sair de Gêmeos a qualquer momento. Então, neste momento agora, considerando, né, o fato de que Júpiter, Sol, Mercúrio estão bonitinhos ali juntos, os três, na constelação de Gêmeos, traz essa abertura, porque Júpiter ele é um planeta que possibilita, ele abre os portais, né? Ele cria chances, né? Ele disponibiliza possibilidades, né? Então, no caso,
o Sol vem, que é um fator de iluminação, vem e ilumina e traz esse suporte para Júpiter. E o fato do regente de Gêmeos, que é Mercúrio, estar em Gêmeos, quer dizer, Mercúrio está domiciliado, que a gente fala, Swakshetra. Mercúrio está em seu próprio campo. É também outro fator de contribuição na questão de diálogos e chegar a conclusões, chegar a acordos que possam beneficiar os dois lados, tá? Que está sendo fácil isso? Não. Não tem fácil. Porque existem outras situações planetárias. Vou falar para vocês. Uma delas, Vênus está em Áries. Mas Vênus não é o planeta da paz? Sim, mas ele está em Áries, que é o signo da guerra. Então, assim, né? É de um certo modo assim, Vênus tentando trazer, pela natureza de Vênus, uma certa diplomacia para os assuntos da guerra, tá? Os assuntos de guerra, os assuntos de conflitos, o Vênus pode estar ali tentando fazer algum movimento diplomático. Mas lógico que quando ele está em Libra, que é o domicílio dele, ele consegue fazer isso muito melhor do que estar em Áries, que é o oposto de Libra, né? Até porque Vênus não está no seu próprio signo, e os melhores signos para Vênus estar são os de terra e de ar, tirando Virgem, né? E Virgem é queda de Vênus. Mas Vênus em Capricórnio, Vênus em Aquário, Vênus em Gêmeos, Vênus em Touro, que também é domicílio, Vênus em Libra. Vênus essas constelações dá espaço para Vênus atuar em sua própria natureza. Quando está em Áries, que é signo de fogo, ela fica sujeita, Vênus, né? O planeta Vênus fica sujeito ao regente de Áries, que é Marte. E aí é que está a grande situação. Os movimentos que Marte tem feito, que já começaram a partir de final de agosto do ano passado, que foi quando Marte esteve em Gêmeos. Ele ficou um tempo prolongado em Gêmeos e em Câncer também, porque ele teve retrogradação. Então, né, em geral se pensa, o planeta está retrógrado, sim, ainda mais em queda, né, quando ele ficou em Câncer, depois ele voltou para Câncer sem retrogradar, e acabou de sair de Câncer, saiu de Câncer agora dia 6 de junho, mudou para Leão. Então, todos os desatinos começaram com Marte chegando em Gêmeos em final de agosto. Ele passa por Gêmeos, cruza Gêmeos inteirinho, avança para Câncer em 20 de outubro do ano passado. 5 de dezembro ele retrograda em Câncer, volta para Gêmeos em final de janeiro, retrograda em Gêmeos até final de fevereiro, continua em Gêmeos até 4 de abril desse ano e fica em Câncer até 6 de junho agora. Então, essa fase de Marte, ela foi para valer, tá? Então, assim, tá. Por mais que os outros planetas tentem, quando Marte fica retrógrado, ele produz situações um pouco mais desastrosas, né? Nós tivemos agora o acidente do avião na Índia. Por que isso? O que é uma retrogradação de um planeta? Todos os planetas retrogradam no mínimo uma vez por ano. Mercúrio pode retrogradar 3 vezes por ano, Vênus 2 vezes por ano. Mas Marte, ele não retrograda todo ano, ele retrograda só a cada 2 anos. Ele é o único que é diferente de todos. E quando ele retrograda, ele meio que vira tipo um Saturno camuflado, porque ele se torna muito lento mesmo. Porque ele não tem só o momento da retrogradação, ele tem antes da retrogradação um estacionamento, ele tem a retrogradação e depois ele tem um pouco mais de estacionamento após a retrogradação. Aí depois é que ele pega o ritmo dele, né?
que ainda não é, agora, nesse momento, ainda não é com ele em Leão, porque em Leão ele fica praticamente 2 meses. Quando ele começar a ficar 1 mês e meio, 1 mês e pouco num signo, aí ele normalizou. E o que que é a retrogradação de Marte e de todos os planetas que estão para além da Terra, né, para cima, né, Marte, Júpiter, Saturno, todos os outros assim, na verdade, é que a Terra alcançou a órbita deles, entende? Se não é que a Terra saiu da órbita dela e foi parar na órbita deles, não. Na órbita dela, ela alcançou aquele planeta na órbita que ele está. E aí eles se alinham, fazem um alinhamento. O que que é um alinhamento? Significa que esse planeta, alguns textos antigos falam, né, que os planetas são como os olhos que estão olhando a nós aqui, né? Estão de olho, são como verdadeiros olhos caminhando. Então, nesse alinhamento, esse olhar fica mais aproximado, né? Fica direcionado para a Terra. Quando está em órbita, Marte está numa parte da órbita dele distante da órbita da Terra, fica mais ou menos tranquilo. Depende também dos aspectos. Mas quando ele está nesse alinhamento com a órbita da Terra, fica uma coisa meio impossível, né? E a gente usa até o termo, né, Naisarjika Bala, que significa que o planeta está, quando ele está retrógrado, ele alcança Naisarjika Bala, Bala em sânscrito quer dizer força, e Naisarjika significa brilho, então força por brilho, né? Já que ele está alinhado à Terra, o brilho dele fica mais intenso do que quando não está, quando está afastado. É, e com isso, em geral, vai produzir conflitos. Nós vamos passar por algum tipo de conflito aqui. Imagina, a cada 2 anos, algum tipo de conflito vai acontecer. Quando é em Gêmeos, né, que eu posso falar do mais recente, gerando polaridades. Quando é em Câncer, que ele está em queda, então Marte em Câncer ele fica meio desatinado, né, porque signo de água é o lugar da queda dele, entende? Então, assim, normalmente é bastante desastroso mesmo. Aí a gente pode pensar assim, quando ele passar para Leão vai ficar mais fácil. Em geral, sim, porque Leão é signo de fogo e Marte também é amigo do Sol e amigo de Júpiter. Porque o Marte rege Áries, outro signo de fogo. Então, Júpiter rege Sagitário, Sol Leão e Marte Áries. São signos trígonos, 120 graus de distância entre eles. Então, há com isso uma harmonia entre esses três, eles são amigos. Então, a gente pode pensar assim, quando Marte chega em Leão, vai ficar tudo melhor. Não nesse momento, por vários fatores. Primeiro, Marte acabou de sair de uma retrogradação de um movimento estacionário e de queda, né? 3 fatores. Outro, ele entrou em Leão, onde há pouco tempo o nó do sul da Lua chegou. O nó do sul da Lua chegou em Leão agora em maio, para ficar 1 ano e meio. Então, nós estamos tendo agora uma conjunção de Marte com o nó do sul. Todos dois têm natureza bélica. Se está em Leão, é uma belicosidade entre governantes, porque a constelação de Leão ela trata disso, dos governantes, que na antiguidade eram os reis, os soberanos, né? Continua sendo, só muda de título. Continua sendo, não tem muita diferença. E todos dois eles são muito bélicos, tanto Marte quanto o Nó do Sul. Todos dois estão relacionados ao elemento fogo e estão numa constelação de fogo, que é Leão. E aí eu queria dizer para vocês também, além disso, né, sobre Marte, Marte fica até final de julho em Leão, tá? Chegou agora dia 6, fica até final de julho em Leão. Que ah, quando Marte está em Leão, ele aspecta algumas constelações. Marte em Leão vai aspectar Escorpião. Escorpião foi onde ocorreu a última lua cheia. Numa estrela, que quem puder assistir a live da lua cheia, eu falo sobre essa estrela, que é a estrela Antares,
que se chama Giesta, na astrologia védica, a palavra Giesta significa chefe, comandante, né? Ela tem um teor bélico muito forte, a estrela Antares, ela está dentro da constelação do Escorpião, uma estrela avermelhada, conhecida pelos antigos como coração do Escorpião. Ela tem um tono avermelhado, e na astrologia védica ela é regida por uma divindade masculina chamada Indra, que é considerado o chefe dos deuses, e por uma divindade feminina chamada Nihirti, que é a deusa das calamidades. Então, quando a Lua teve agora cheia, esse auge dela passando por Escorpião, ela recebeu de Marte aspecto direto, porque Marte está em Leão. Sendo que Marte também é regente de Escorpião. Quando Marte está em Leão, ele também aspecta Aquário, que é o oposto. Em Aquário está Araho, o nó do norte da Lua, que chegou também em maio. Rahu em Aquário, ele promove caos. E Rahu só passa em Aquário a cada 18 anos. Ele promove caos para valer, né? Então, e a passagem de Rahu em Aquário não é rápida. Ele fica 18 meses em Aquário. Então, durante esse período de maio, contando de maio, 18 meses para frente, podemos esperar uma série de situações caóticas, ok? Principalmente afetando a população como um todo. Então, greves, ativismo, pessoas na rua carregando coisas com dizeres, né? Aquário é a constelação que trata do coletivo, do povo, enquanto o Leão que é o oposto dos governantes. Essa é a polaridade. Fora a polaridade entre os próprios governantes também, né? E quando Marte está em Leão, além de reger, aspectar Aquário, ele também aspecta Peixes. Aspectando Peixes, ele aspecta Saturno, que está em Peixes desde o final de março. Então, Marte está aspectando Rahu e aspectando Saturno, enquanto ele está em Leão, e ainda forma uma conjunção com Queto. Então, todos os maléficos estão, de algum modo, em comunicação, a partir dessas posições e desses aspectos, tá? Marte só sai da esfera de Quetu, né? Quando ele se retirar de Leão e ingressar em Virgem. Enquanto ele está em Leão, um yoga, uma combinação planetária, também está acontecendo. Ela começou a partir do momento que o nó do norte foi para Aquário. O nó do norte tem formas de calcular, tá? Os movimentos dos nodos lunares. Um é chamado de Min Node, outro é chamado de True Node. E por isso dá datas diferentes da ingressão de Rahu em Aquário e Quetu em Leão. Quem não sabe quem é Rahu e Quetu são os nomes que se dá na astrologia védica para dois pontos. Um chama nó do norte da Lua, que é Rahu, e o outro chama nó do sul da Lua, que é Quetu. Os nodos lunares, eles não são exatamente planetas, eles são chamados de upagrahas. São planetas tipo substitutos, né? Graha em sânscrito significa planetas, literalmente. Mas a palavra graha é literalmente, né? Graha é o nome que se dá a planetas de uma maneira geral, mas literalmente a palavra graha significa força de atração. Então, apesar de Rahu e Ketu, os nodos lunares não serem planetas de fato, eles são grahas, porque eles possuem força de atração, né? E quando eles nunca são vistos. A gente pode ver o Sol, a Lua, pode ver Saturno, pode ver Júpiter no céu, mas a gente não consegue ver Rahu e Ketu, salvo no momento do eclipse. A sombra que cobre o Sol, a Lua no momento do eclipse são Rahu e Ketu. E os eclipses acontecem sempre a cada 6 meses. Então, os eclipses, a partir do momento que Rahu foi para Aquário e Ketu foi para Leão, os eclipses, a partir de então, ocorrem nesse eixo, Aquário-Leão. Tá? Então, quando o Sol for para Leão, em 15 de agosto para 15 de setembro, por aí nós vamos ter 2 eclipses, para começar, né? Depois teremos outros no ano que vem.
Então, mas o que eu queria falar era sobre outra coisa. Eu queria falar que até Marte ir para ingressar em Virgem, que será a partir de final de julho, está acontecendo um yoga que é determinado pelos nodos lunares, Rahu e Ketu, que se chama Kalasarpa Yoga, que é considerado um yoga problemático, porque ele meio que trava os humores, né? Vou explicar como. Quando Rahu e Ketu, eles sempre são em signos opostos, como eu estou fazendo aqui na setinha, sempre são opostos. E todos os planetas estão para o lado de cá, e não tem planetas para o lado de cá deles, isso se chama Kalasarpa Yoga. Kalasarpa Yoga iniciou assim que Rahu foi para Aquário, que foi durante o mês de maio. Alguns dizem que foi no início de maio, meio de maio, final de maio, maio, tá? A partir de maio. Rahu, na minha contagem, foi em meio de maio. A partir desse momento, o Kalasarpa se estabeleceu, porque todos os planetas estão para cá deles, de Rahu e de Ketu. O único Graha, né, que é a Lua, a graciosa Lua, que está quebrando o Kalasarpa, é a Lua que está quebrando, só ela. Quando ela ultrapassa aqui, aí ela quebra. Quando ela retorna para cá, aí o Kalasarpa se restabelece. E a gente considera que a Lua ela não tem força suficiente para dar assim, uma quebra boa de Kalasarpa Yoga, tá? Mas alguma coisa ela faz, mas né, a Lua cheia em Escorpião, recebendo esses aspectos todos, ela está meio sendo bombardeada. Inclusive, nesse momento, nós estamos tendo uma conjunção de Lua com Plutão, né? A Lua aqui em Capricórnio e Plutão também, olha lá, 9 graus de Capricórnio e Lua 13 graus de Capricórnio. Então, está havendo uma conjunção desde o momento que ela entrou em Capricórnio, foi ontem, dia 14, não, desde antes de ontem, né? Ontem foi o dia, desde dia 13, que foi quando tudo começou, quando começaram os ataques entre Irã e Israel, tiveram início no dia 13. Foi quando a Lua formou conjunção com Plutão, dia 13. Dia 14, dia 15, a Lua em conjunção com Plutão. Então, ela sai da conjunção com Plutão, a Lua vai entre conjunção com Urano. Sai da conjunção com Urano, entra em conjunção com Saturno. Então, assim, nesses próximos dias, as conjunções que a Lua está fazendo, na sua fase minguante, inclusive, né? Também não são muito simpáticas, tá? Fora o fato de que ela volta a ingressar dentro do Kala-Sarpa. Kala-Sarpa se estabelece por completo quando a Lua ultrapassa a posição de Rahu, que é praticamente quando ela entra em Aquário e principalmente quando ela já está passando de Aquário para Peixes. Então, só quando Marte ingressar em Virgem que esse Kala-Sarpa vai estabelecer o Kala-Sarpa. Acabou esse yoga, né? Que será no final de julho, quando ele for para Virgem. Mas aí depois lá vão ser muitas coisas, vão ficar melhor, as coisas vão melhorar. Vamos ver, tá? A gente tem que observar, tem que acompanhar. Porque quando Marte for para Virgem, ele vai receber aspecto de Saturno, que está em Peixes, no oposto, né? Está havendo também um aspecto mútuo entre Júpiter e Rahu, porque os dois estão em signos de ar. Aquário, Rahu, Aquário é ar, Júpiter, Gêmeos, Gêmeos é ar. Então, está havendo um aspecto mútuo entre Júpiter e Rahu, e esse aspecto mútuo também cria um yoga não tão reforçado quando acontece a conjunção de Júpiter com Rahu. É conhecido como Guru Chandala Yoga, mas dá também um tipo de um Guru Chandala Yoga quando eles se aspectam mutuamente, né? Ah, Guru Chandala Yoga significa que a gente tem que ter muito cuidado com os conselhos, né? Os conselhos, eles se tornam, podemos dizer que há um aumento da hipocrisia. Estou tentando aqui falar de uma maneira bonitinha para você. Diretamente é isso. A relação de Júpiter e Rahu juntos traz o aumento da hipocrisia. Então,
há um aspecto entre os dois. Júpiter está aspectando Rahu e Rahu está aspectando Júpiter, criando uma espécie de um Guru Chandala Yoga, né? Não o mais forte, porque o mais forte é quando eles estão conjuntos. Então, essas são as configurações então, que a gente vai procurar colocar aqui, como elemento de esperança, né? De que as coisas podem, de repente, ser um pouco mais amenizadas. É a chegada do Sol em Gêmeos, essa conjunção com Júpiter, com Mercúrio. Não esquecendo que, quando o Sol fica muito próximo de um planeta, ele gera uma combustão para aquele planeta, né? Então, o Sol chegando em Gêmeos, ele provoca uma combustão para o Júpiter. O Mercúrio estando em Gêmeos, não já, mas daqui a alguns dias também. E eu também queria falar para vocês sobre os nakshatras de Gêmeos, que o Sol ele já chega em Gêmeos pelo nakshatra Mrigashira. É um nakshatra regido pela Lua e por Marte, também por Shiva. É, esse nakshatra, ele tem a ver com o ímpeto da busca de soluções, também é. Ah, mas ele também meio que incendeia a comunicação. A comunicação ela fica incendiada, né? Que a gente já está vivendo isso há muito tempo. E o outro assunto de Mrigaxira são a caça, o espírito da caça e do caçador, né? Então, muitas pessoas são caçadas, né? Muitos caçadores à soltas caçando, à solta caçando os caçados, tá? Então, também aumenta o ímpeto da perseguição, ok? Então, a gente pode também observar isso, né? De certo modo, está acontecendo, principalmente com os, os imigrantes nos Estados Unidos e um pouco também em outros lugares. A Europa também está vendo um pouco disso. Nos Estados Unidos está gritante. A perseguição sobre os imigrantes está violento, né? A coisa está violenta. Porque Mirigacheira ela é regida por Marte. Um caçador tem que ser de algum modo violento, né? É meio difícil não ser, né? Ele está caçando na floresta um animal, ele está em pleno perigo, né? O animal está fugindo dele, ele está perseguindo o animal, entendeu? É essa a tônica da coisa, né? Que eu quero dizer. E ah, é costume, sempre foi um costume, em tempos de guerra, ah, reunir exércitos, né? Formar exércitos. Sempre. Então, se o exército de fulano lá, do país lá é maior que o meu, eu preciso aumentar o meu, né? Então, de um certo modo, é possível que a perseguição aos imigrantes seja para formar exército, né? Isso é bem típico desse nakshatra, Mrigashira. Júpiter não, Júpiter está no nakshatra Ardra, que é um nakshatra regido por Rahu, e aí, no nível do sagrado, né? Porque a gente tem isso na astrologia védica, a gente estuda nos três níveis, nas três dimensões, né? Mais terrena, mais intermediária e superior. Então, na Kshatrayada, no nível superior, sagrado, na verdade é a combinação, né, unificada entre os dois corpos de Shiva e de Parvati, quando eles se tornam uma forma única. Ardhanarishvara, né? Shiva e Parvati juntos. Agora, mesmo assim, tanto é que o nome Ardra contém o nome de Shiva, que é Rudra. Ardra vem de Arudra, que é considerado um nakshatra que faz parte de Gêmeos. Há uma questão de se Ardra é Castor, uma estrela de Gêmeos, ou se Ardra é Betelgeuse, que é uma estrela de Órion, constelação vizinha a Gêmeos.
E o que acontece que independente se for uma ou outra, o significado da palavra ardra significa dizer não à violência. Então, assim, ela seria, então, aquilo que nos ensinaria a desenvolver uma comunicação não violenta, uma comunicação que não esteja ferindo, né, ou provocando, ou atiçando, ou agitando, tirando o outro da sua estabilidade, do seu equilíbrio. Esse é o sentido da comunicação não violenta, né? Mas, ao mesmo tempo, não se silencia, se fala, só que é o modo como se fala, o modo como se diz, a mesma coisa, uma outra maneira. Como os gêmeos têm esse aspecto dual, a mesma estrela Ardra também pode adquirir esse outro lado, quer dizer, da não violência, ou seja, da violência em si, né? E também do sofrimento em silêncio. Por isso ela é regida por Rudra. O regente dela é Rahu e também Rudra. Rudra é um aspecto do Senhor Shiva. Se diz que existem 11 Rudras, né? Fora o Maharudra, que é... Existem também outras 11 manifestações do Senhor Shiva, chamado os 11 Rudras, Ekadasha Rudras, que são seres que se manifestam a partir do Senhor Shiva no momento que ele está pronto para gerar o que nós chamamos em sânscrito de pralaya, que é o fim dos tempos. É como se fosse uma peça de teatro e aí as cortinas se encerram, né? Acabou essa peça teatral aqui, terminou. Ou um filme, The End, né? Acabou, né? Agora vamos produzir outra. Então, Shiva, quando é descrito, quando ele faz, é porque Shiva é, na tríade da criação, Brahma, Vishnu e Shiva, ele é o destruidor. O destruidor, ele é o que traz o momento do ponto final das coisas. Só que ele faz isso de uma maneira bastante diferente, né? Porque ele promove isso através de uma dança. Então, esse Nakshatra Ardra, ele tem a ver tanto com a dança de Parvati Shiva, que os levam a se unir numa única forma, como também a dança do Senhor Shiva, a dança de Pralaya do Senhor Shiva do fim dos tempos. Essas duas danças são representadas por esse Nakshatra, que é onde Júpiter já está, e o Sol começa a ingressar em Ardra a partir do dia, hoje é dia aqui, mas do dia 22 de junho, o Sol já ingressa no Nakshatra Ardra e permanece ali por 13 dias. Então, assim, e a gente está, enquanto isso, com Marte avançando e cada vez se aproximando mais do Nó do Sul, né? Tem outra questão também que a gente considera na astrologia védica, que é quando planetas, dois planetas, eles fazem qualquer coisa, não é bem assim. Quando dois planetas, eles estão posicionados em duas casas que representam, para qualquer ponto do mapa, casa, planeta que for, um posicionamento de casa 6, casa 8. E, ah, então, nós dizemos o seguinte: se Marte está em Leão, quem está na sexta casa de Leão é Capricórnio. E em Capricórnio está Plutão. E quem está na oitava casa de Leão agora é Saturno, está em Peixes. Então, Capricórnio e Peixes, Capricórnio é sexta casa para Leão, Peixes é oitava casa para Leão. Então, Marte está em Leão. Então, essas duas casas, signos, Capricórnio e Peixes, e Capricórnio é onde está Plutão e Peixes é onde está Saturno, né? Eles ficam posicionados em relação a Marte, em condição maléfica para Marte.
sendo que Marte é considerado também um maléfico, assim como Plutão, como Urano, Saturno, né? São considerados maléficos. O que é esse conceito de maléfico na astrologia védica? Né? Planeta benéfico, planeta maléfico. O planeta maléfico quer dizer que ele é mauzinho, o planeta benéfico quer dizer que ele é bonzinho. Não é isso. Esse conceito de benéfico e maléfico, até porque um maléfico pode se tornar um benéfico pode se tornar maléfico, dependendo de certas situações que ele se encontra no mapa da gente, né? Nos nossos mapas. Mas o conceito profundo, né? O sentido profundo de maléfico, planeta maléfico, significa que é um planeta que ele não está aqui para nos agradar. Isso quer dizer, ele não está cooperando com as nossas vontades. Enquanto que um benéfico, sim. O benéfico, ele coopera com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as coisas que a gente quer, né? Então, por isso que fala que Vênus e Júpiter são benéficos, porque o que mais a gente quer é felicidade, paz. Vênus é o planeta da paz, Júpiter é o planeta da felicidade, então, eles são dois benéficos, né? Então, eles contribuem com as coisas que a gente quer para si e para os nossos entes queridos, o que for, nossa vida. Saturno e Marte, não, nem Rahu, nem Ketu. Eles não são planetas benéficos, eles são planetas maléficos, no sentido que eles não contribuem com as nossas satisfações, com as nossas vontades, com os nossos desejos. Eles colocam empecilhos, eles podem incluir, inclusive, certos desafios, impedimentos, delongas ou desafios em relação ao que desejamos, em relação ao que a nossa vontade. Eles são planetas que nos testam, né? A nossa determinação em relação a algo que queremos muito, que buscamos, né? Que estamos interessados de alguma forma, eles vão colocar para a gente testes, provações, impedimentos, delongas, situações inusitadas, nos desafiando na nossa determinação. E com isso a gente cresce, né? Tudo fácil, tudo na mão, né? A gente não cresce. Com desafios, a gente, então, o crescimento acontece. Então, é isso, pessoal. Vou aqui, acredito que tenha falado tudo que eu pensei em falar para vocês. Eu vou fechar a gravação, tá? Mas se vocês quiserem permanecer para fazer perguntas, para fazer algum comentário também, podem ficar também. Mais um pouco, a gente fica mais um pouco aqui juntos fazendo isso, tá? Mas eu vou, para não ficar muito longa, já ficou longa essa live, eu vou fechar ela agora, a gravação, para poder, com isso, compartilhar com as outras pessoas. Então, agradeço muito a presença de vocês, a audiência de vocês. Namastê. Lembrando que o nosso grupo, nossa Sangha Gayatri Jayanti está acontecendo todos os sábados de manhã, né? Já num processo de entendimento de que o mês de junho e julho não seriam meses fáceis, por todas as condições planetárias, e nós estamos vendo, né, o reflexo disso tudo acontecendo. Nós nos programamos para fazer os encontros todos os sábados pela manhã. Quem não pode estar, a gravação fica disponível, e participar dessa, dessa, desses encontros ao redor do mantra Gayatri, Om Bhurvuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat. Esse mantra é um mantra universal, um mantra de purificação, um mantra de auspiciosidade, que promove a paz, né? Promove a prosperidade e a felicidade para todos. Então, quem ainda não participou, pode vir participar. Nós ainda vamos ter mais 2 encontros. E os 2 encontros que teve um ontem e o sábado anterior estão gravados e fica disponível se você ingressar agora no grupo, ok? Então é isso. Passei todas as mensagens, acredito, e nos mantemos juntos. Hari Om, Namastê. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram.